Você sabia que menos de 10% das pessoas que compram livros passam além do primeiro capítulo? Pois é, porque apenas algumas pessoas estão lá no topo da pirâmide e a grande maioria está aqui embaixo. Por que poucos são os bem-sucedidos e a grande maioria continua infeliz, daquela vida que, sinceramente, não era que gostaria ou que gostaria muito mais? E se eu te dissesse que existe uma fórmula do sucesso definitiva? Exato. Então, fica comigo agora, porque eu vou te revelar essa fórmula do sucesso definitivo. A questão é a seguinte: existe sim uma fórmula. E essa fórmula, para começar, é saber claramente qual é a sua meta. Mas uma meta de forma clara, de forma concisa, clara, direta e não abstrata. Não é talvez, eu imagino, eu assim. Não, exatamente, eu quero estar em tal lugar, tal dia, dessa forma, X, Y, Z. Se imaginar mesmo com riqueza de detalhes. A grande sacada é saber visualizar bem. Mas eu não sei visualizar bem, então vai na internet, faça um quadro de visualização, que muitas pessoas fazem, pega um montão de fotos, eu quero isso, e foca naquilo assim. Agora eu sei exatamente o que eu quero. Por quê? Porque grande parte das pessoas sabe o que não querem, mas a grande maioria não sabe o que quer. E se você perguntar, se sair aqui agora, for lá na rua e perguntar a alguém, o que você quer para o seu objetivo? A grande maioria não vai saber. Mas vamos supor que você seja um desse grupo que sabe. Eu sei o que eu quero. Eu quero ganhar dinheiro. Ok. Eu quero ser uma grande escritora. Ok. Mas quais são os seus planos? O que você tem feito? Qual a sua ação para chegar até lá? Bom, aí quer dizer, porém, contudo, Davi, né? Pois é o que acontece. As pessoas, até algumas podem saber o que querem, mas não estabelecem formas, meios de chegar a esse local. Então, não tem segredo. Bora comigo. A fórmula do sucesso definitivo consiste em poucos passos, mas que são, primeiro, uma meta clara. Uma meta clara, uma meta muito, muito clara. Segundo, desejo ardente. Você tem que querer muito aquilo. Não é uma vontadezinha, não. Tem que ser algo que venha de dentro de você, uma vontade mesmo, visceral. Eu quero muito, muito o suficiente de persistir, muito o suficiente de acordar e todo dia fazer, mesmo que você não esteja a fim de fazer. Por isso tem que ser algo que você queira mesmo, aquilo que você vai topar encarar o tédio, vai topar ter que voltar todos os dias. Beleza, então você já tem o ingrediente número 2, você já sabe a meta, você tem desejo e garra para ir adiante, agora você tem que estabelecer planos para colocar em ação. Como assim? Você já não fez a visualização, você já não sabe exatamente, vamos supor, eu quero ser uma guitarrista, eu quero tocar em grandes palcos, eu quero ter cursos de guitarra, eu quero ensinar guitarra para todo mundo, beleza? Você tem a meta muito clara, você gosta, amo de paixão, então bora lá. Aí você vai fazer o seu plano, mas o seu plano, você sabe onde você vai chegar, mas se você hoje não é nada, não tem como amanhã você acordar nesse palco tocando para milhares de pessoas, simplesmente só se fosse um passe de mágica, não é o caso? Então, a grande sacada é fazer o quê? Um plano de ações reversas. Como assim? Se o seu objetivo é tocar lá para uma câmara de plateia e ter produtos, conhecer conhecido e tal, qual é um passo abaixo? Ter tocado para um local menor, ou seja, ter ido no podcast, algum local onde você possa tocar, ter desenvolvido um produto, mas antes de desenvolver o produto, você tem que criar um público para esse produto. Por quê? Porque você não vai produzir um produto e ver quem quer comprar. As grandes empresas no mundo se conectam com o seu consumidor, entendem o que eles querem e aí produzem algo para eles. E não eu produzo e eles virão. Não, vocês vêm, aí eu produzo. É diferente. O mundo já entendeu isso. Mas para que é esse público, ninguém me conhece. Eu tenho que aparecer nas mídias tocando. Bom, eu tenho vergonha, eu tenho que aparecer aos poucos. Ou eu ainda não sou tão bom assim na guitarra. Então, você ainda vai aprender. Então, você vai aprender, vai melhorar aos pouquinhos. Não precisa estar maravilhoso, porque o tudo ou nada, o perfeccionismo também é uma grande armadilha. É a armadilha da procrastinação. Então, o que você vai fazer? Você, quando já tiver um pouquinho que você já possa dividir, aparece no Instagram, faça lives aqui no YouTube e vai criando o seu público, vai aumentando o seu repertório, a sua confiança e aí, consequentemente, o que acontece?
você vai ter feito o quê? Todo esse passo reverso. Você vai, então, realmente chegar lá. Isso serve para qualquer outro exemplo que você queira. Eu quero ser professora de yoga conhecida mundialmente, ok? Mas para ser conhecida mundialmente, você tem que ter cursos de yoga para poder chegar a muitos locais. Ok, mas você não aparece lá, você vai ter que fazer o quê? O seu plano de ação reversa. Você começa como? Bom, antes de aparecer para o mundo todo, eu tenho que aparecer em locais menores. Mas para aparecer em locais menores, o que eu tenho que fazer? Ainda não dá, eu tenho que criar um curso muito bom, que as pessoas curtam. Mas antes de criar esse curso muito bom, que apareça na internet e tal, e apareça em podcasts, explicando a sua tática, a sua yoga, que é tão diferente, você tem que, da mesma forma que o professor de yoga, criar esse público, às vezes você vai ter vários produtos, ou que cria um produto que é um sucesso, você cria outros produtos, mas aí você tem que voltar, vai voltando. Qual é o passo antes disso? Bom, o passo antes desse era ter criado um público, mas eu não tenho público nenhum, eu preciso começar a aparecer nas mídias, mostrar a minha yoga para várias pessoas, vou criando público, trago algo de diferente, algo de valor para as pessoas, que traga realmente resultado, onde as pessoas percebam resultados naquilo, e aí, consequentemente, tudo vai dar certo. Então, o passo é exatamente esse. Você começa criando repertório, entregando valor, trazendo um público, cria um produto, o produto faz sucesso, um podcast, um programa de entrevista, te chama, você vai, aumenta o seu público, você cria mais produtos, aumenta mais, daqui a pouco você está num palco mundial, um palco grande, mostrando sua yoga para milhares de pessoas. Acabou. Olha isso, chegamos ao resultado. Olha isso, ficou muito simples. Esses leros que a gente escuta, acabou. Desmembramos aqui de forma clara, sucinta, direto ao ponto, os passos para o sucesso definitivo. E entender que 10% da população vivem os sonhos. Os outros %, assim como quem pega um livro e não ultrapassa o primeiro capítulo, somente 10% vai além, entenda que, da mesma forma com a vida, 10% vivem seus sonhos, os outros 90% só sonham. Que grupo você quer pertencer? Na torcida para que seja o que realmente vai viver esse sonho. Eu amo falar sobre desenvolvimento pessoal, rotina, hábitos de sucesso, mas em especial hábitos que sejam capazes de mudar uma percepção de você em relação a você, do mundo em relação a você, hábitos que façam diferença na sua vida, na vida de outros, enfim. Se você curte hábitos de sucesso, se você curte aprender táticas e ações que te levem ao sucesso, que te gerem inspiração, que faça com que você tenha resultados melhores do que os que você teve ontem, que possam te ajudar em direção aos seus sonhos, seus objetivos, você chegou ao lugar certo. Eu vou ficar muito feliz em ver você aqui de novo numa próxima conversa. Beijão e até a próxima.